Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o nosso primeiro episódio e a ideia desse podcast é trazer assuntos de psicologia e de saúde mental, tá? Então, se você gosta desse tema, fica aí até o final e compartilha nas suas redes, tá? Que eu acredito que você vai ser muito beneficiado. Então, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Bia Mesquita, sou estudante de psicologia aqui em Maracanã, no Ceará. Sou estudante da Faculdade Uninassal. Estou indo aí para o 9º semestre, finalizando o curso. E eu resolvi trazer esses assuntos aí de saúde mental em forma de podcast, porque eu acredito que é uma iniciativa muito interessante aqui para dentro do contexto onde a gente está. E aí eu não estou fazendo sozinha, eu estou acompanhada pelo meu professor, Márcio Pedrosa, mas ele não é só meu professor, tá, gente? Ele é especialista em terapia cognitivo-comportamental, tem formação em terapia do esquema e é intérprete de Libras. E é uma honra te receber, Márcio. Obrigado, que é isso, a honra é toda minha. Muito grata por você ter recebido o convite. E aí, para trazer à tona para vocês já o tema desse episódio, o tema que eu escolhi, a gente escolheu, na verdade, né, para trazer aqui desse primeiro momento, é em relação à campanha que aconteceu durante esse mês de janeiro. Não sei se vocês já conhecem, mas existe uma campanha que é feita todo mês de janeiro, é o Janeiro Branco. É uma forma de conscientizar aí em relação à importância da saúde mental. E hoje a gente vai trazer essa perspectiva aí da campanha, agregando aí com também alguns outros assuntos, tá? Então fica por aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Márcio, sobre a campanha, né? A importância dela, do que se trata. Perfeito. Primeiro agradecer, Bia, pela honra. Não sabia que era o primeiro episódio, né? Não, para mim é muita satisfação estar aqui. Olha, quando a gente fala da importância, né, assim, de conversar um pouquinho sobre saúde mental, hoje, no ano de 2024, a gente percebe o quanto as pessoas, de um modo geral, estão sensíveis a esse tema. Né? Isso é muito importante para que a gente possa perceber o quanto a saúde mental influencia, né? E aí a gente já entra um pouquinho no que você me perguntou, que é a importância disso. Né? Às vezes a gente percebe que quem não é visto não é lembrado. Né? E separar um mês para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental, mostrar a importância disso, mostrar que é uma questão multifacetada, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa que não envolve só a gente. Tem, obviamente, como uma das estratégias para promoção e para prevenção de um adoecimento, a psicoterapia, mas ela não é a única, né? Assim, e ter um mês dedicado a isso é importante para que as pessoas possam refletir, para que as pessoas possam entender o que é que a gente está querendo ali, de alguma forma, trazer, né, à tona esse tema. Quando o Ministério da Saúde ele pensou no Janeiro Branco, né, porque o branco ele é a junção de todas as cores, não é assim? Eu vi durante essa semana que algumas pessoas até levantaram ali uma bandeira ideológica, né? Talvez não seja o meu ponto de vista, né? Eu vejo que a saúde mental é algo que rege a vida como um todo. Sim. Né? E aí a OMS e ali o Ministério da Saúde escolheu essa cor para representar a junção de todas as facetas dessa complexidade que a gente chama de vida. Né? Então acaba que a importância disso é que a gente consiga ser visto, né? E consiga mostrar aí a importância dessa saúde mental. Perfeito. Acho que uma coisa que muitas pessoas trazem é que, passou, a gente fez isso em outras campanhas também, né? Passou o mês da campanha e ninguém mais liga. Ou então, por que é que só escolhem um mês? Mas não é que a gente só escolhe um mês. Saúde mental é de janeiro a janeiro, a gente fala, né? Como um bordão aí da campanha. Mas é interessante escolher um mês, eu acho que exatamente pelo que você trouxe, que não é visto, não é lembrado. E para trazer uma visibilidade, né? Assim, a gente não deixa de trabalhar a saúde mental porque não é o mês que está tendo visibilidade, mas separar um mês para conversar isso com uma maior frequência, com uma maior intensidade e começar o ano, porque a gente sabe que culturalmente as pessoas fazem planos, né? Isso. Assim, quando o ano vira, a gente, com esse ano eu vou começar a atividade física, eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou
atrás daquele sonho, atrás daquele objetivo, né? E começar o ano falando sobre saúde mental é uma estratégia, na minha opinião, de fazer com que as pessoas, opa, não adianta eu correr atrás de tudo isso se eu não tiver uma saúde mental alinhada, se eu não tiver ali um bem-estar emocional para lidar com as coisas, porque a gente sabe que muitos objetivos desgastam, né? Então a gente precisa, de alguma forma, pensar nessas estratégias, e eu acho que o mês de janeiro é uma estratégia muito bacana para começar o ano pensando um pouquinho sobre isso. Incrível, maravilha. E aí você falou até assim, se eu não tiver com a saúde mental alinhada, né, isso me impede às vezes de chegar ali no objetivo. Isso me lembra também sobre o conceito de saúde, que há muito tempo a gente sabe que não é mais só a ausência de sintomas, né? Então, o que é saúde hoje? Olha, Bia, é uma pergunta muito complexa, né? Inclusive, dentro da psicologia, a gente sabe que nós não temos só uma linha de psicologia, a gente costuma, inclusive, dizer no curso, né, que existem as psicologias, né? Porque cada pensador vai divergir, vai diferenciar de acordo com o seu ponto de vista, né? Mas olhar a saúde mental como a ausência de sintomas é algo muito complexo, porque não significa que uma pessoa não tenha um adoecimento que ela esteja saudável. São duas coisas bem diferentes, né? Assim, e aí, às vezes, as pessoas acham que estão bem quando elas não estão sentindo nada. E aí é que tá, sabe? Assim, eu costumo conversar com os meus clientes, os meus pacientes, meus alunos, você talvez seja testemunha disso, que quem é que hoje consegue ter uma saúde mental plena? Quem é que consegue hoje dormir e acordar e ficar bem 24 horas por dia? É assim. E às vezes, quando a gente pensa que saúde mental é a ausência desses sintomas, é a ausência desse adoecimento, às vezes a gente vive para evitar esses sentimentos que são culturalmente vistos como ruins. É Né? verdade. Às vezes a gente olha e diz, cara, hoje eu não tô 100%. Ok, todo mundo um dia acorda e não acorda 100%, né? Só que quando a gente internaliza essa ideia de que a gente só tá bem quando a gente não tá sentindo, teoricamente, nada de angústia, nada de ruim, a gente vive a vida para evitar esses sentimentos. A gente vive a vida lutando contra essa angústia. E tem muito mais vida que não seja só lutar contra a angústia. Né? Viver não é só pagar a conta, viver não é só lutar para. Não, né? Assim, muitas das vezes, sei lá, conseguir fazer um almoço é viver. Né? Assim, para quem tem tanta dificuldade em se levantar, para quem tem tanta dificuldade em ter energia para fazer determinada coisa, isso também é viver. Né? Então, quando a gente começa a pensar, poxa, não é. Saúde mental não é só uma ausência de sintomas, não é só uma ausência de angústia, porque muitas das vezes a vida é na angústia, muitas das vezes a vida pós-angústia, né? Assim, então, viver para evitar a angústia não é algo que seja tão saudável assim. E às vezes a gente vive uma vida tão inflexível, né? A gente vive uma vida tão enrijecida porque eu não posso sentir isso, porque eu não posso sentir aquilo, porque eu não tenho mais idade, porque isso é frescura, porque isso é besteira, porque isso muitas das vezes é visto como ausência de uma espiritualidade, ausência de Deus. Eu não posso me sentir assim. Né? E aí as pessoas passam a querer enxergar a saúde mental como a ausência de tudo que é dito ruim. Né? E não é por aí, né? Talvez saúde mental, ao meu ponto de vista, tentando responder a tua pergunta, é a gente ter um movimento flexível diante da vida, Que legal. sabe? A gente conseguir entender que hoje não foi 100%, mas foi 70%. Perfeito. Amanhã pode ser 60%, depois pode ser 80%, depois da manhã 100%. Mas talvez seja enxergar a vida como uma flexibilidade, como um movimento, e não aquela coisa que precisa ser enrijecida, precisa ser ali o tempo inteiro né, como é pregado dentro da nossa cultura, porque a gente, foguete não tem ré, que a vida precisa olhar para frente, né? Mas a vida é 360. A vida não é só olhar para frente. Perfeito. E aí eu acredito que você acha que essa visão assim de que a ausência de sintomas já é o suficiente, isso é um impedimento para as pessoas irem procurar, seja um
um acompanhamento terapêutico, até outras coisas que melhorem a saúde mental, acaba sendo uma restrição? Olha, muitas das vezes as pessoas buscam psicoterapia e, né, buscam um atendimento psicológico ali, clínico propriamente dito, tentando melhorar dos sintomas. Isso é algo que é muito comum, né, na nossa prática profissional, a gente receber pessoas que não querem mais se sentir assim. Talvez seja uma das frases que a gente, todo terapeuta, Mais todo escuta, psicólogo né? mais escute. Eu não quero me sentir assim. E muitas das vezes a gente não. Eu não falo isso no primeiro atendimento, né? Que eu não vou espantar ali meu cliente. Mas os sentimentos, são, assim, é, uma coisa muito natural da vida, né? No fundo, são os sentimentos que fazem a gente permanecer vivo. Mas se não fosse a angústia, a gente teria chegado até aqui? Né? Como espécie humana, como ser humano, se não fosse a raiva, a gente teria chegado até aqui? Então, se é algo que muitas das vezes faz com que a gente viva, por que a gente encara isso como ruim? Eu não estou dizendo que isso é legal, é divertido, faz parte da vida, né? E muitas das vezes as pessoas chegam no consultório querendo parar de se sentir assim. Eu não quero mais me sentir assim. E eu entendo, eu também não quero. Não sou, né, um tipo de pessoa evoluída e dizer, eu vou abraçar a minha raiva, vou abraçar a minha angústia. Não, esses sentimentos, eles doem, eles incomodam, né? E muitas vezes quando a pessoa chega querendo tirar essa angústia, querendo, ela no processo terapêutico ela começa a perceber, poxa, eu não preciso lutar contra o meu sentimento, né? O que acontece muitas das vezes é que as pessoas acabam não buscando ajuda, acabam não buscando suporte, atendimento psicológico, porque elas entendem que elas vão precisar passar por um processo de mudança. E às vezes, quando a gente fala de mudança, não é só uma mudança comportamental, ela não vai ter só que agir diferente. Muitas das vezes, essa forma de pensar vai precisar ser confrontada. Muitas das vezes, essa forma de olhar a vida vai precisar ser repensada, né? E nem todo mundo está disposto a isso. Nem todo mundo está aberto a essa possibilidade, né? Assim, de, poxa, eu vou contar a minha vida, essa pessoa vai me acolher, porque o primeiro ponto de uma psicoterapia é o acolhimento, né? Sim. Essa pessoa vai me acolher, mas ela vai me trazer alguns questionamentos que eu talvez não esteja disposto, né? Então, quando a pessoa começa a perceber que isso vai precisar mobilizar alguma coisa dentro dela, ela repensa e diz, acho que eu não estou preparado, acho que isso não funciona, né? Uma conversa não funciona. Realmente, se a gente for olhar para o lado de que a psicoterapia é uma conversa, ela não funciona. E eu espero que ela não funcione mesmo, né? Não nesse modelo, né? Não nesse modelo. O que funciona para mim é o relacionamento que o cliente cria com o terapeuta. É o vínculo, né, assim, que ele cria. É uma relação de confiança, uma relação de amor, talvez, assim, tão intensa que aquela pessoa pode ser quem ela é na frente de uma outra pessoa sem ser julgada por isso, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não sabem a importância ou não sabem a intensidade que esse vínculo ele é formado e, às vezes, a pessoa não está disposta a chegar até lá, né? Então, acontece, sim, de muitas pessoas evitarem, não quererem nem iniciar, às vezes vão a um atendimento e, mas não é porque eu não vou parar de me sentir assim. Mas quem diz que para você viver você precisa parar de sentir assim? Perfeito. Então, não é só essa ausência de sintomas que faz as pessoas acharem que não, né, não precisam, mas também essa questão do confrontamento, porque a psicoterapia ela acaba sendo um processo, não mágica, como as pessoas, né, às vezes querem que seja. É um processo. E aí, assim, eu queria já salientar que a nossa maior dica, então, para essa campanha do Janeiro Branco é exatamente a psicoterapia, né? A gente sabe que existem várias formas de se contribuir para a saúde mental, seja atividade física, seja promoção de bem-estar, mas eu queria que a gente focasse, então, continuasse aí focando na questão da psicoterapia. E aí, para a gente entrar, né, nessa importância que a psicoterapia tem dentro da saúde mental, dentro da transformação do indivíduo, eu já queria trazer um gancho do que você falou sobre
a relação do terapeuta com o cliente, o paciente, tem gente que chama de cliente, tem gente Ou que chama de pessoa, paciente, né? né? E aí eu lembro que em uma das suas aulas você recomendou um livro muito bom. Não sei se deixo de recomendação, porque é realmente mais para quem aí gosta de estudar psicologia, então não sei se todo mundo leria, mas é um livro muito interessante que traz um convite, né? Talvez você deva falar ou conversar com alguém, é o nome do livro. E aí esse livro, ele aponta exatamente essa questão de que o fator de mudança que a psicoterapia faz no indivíduo é através da relação terapêutica que ele tem com o psicólogo, né, com quem está acompanhando ele. Então, a relação humana e o vínculo terapêutico acaba sendo o fator de mudança. Na tua visão, é isso mesmo? Faz sentido? Bia, no meu ponto de vista, não há psicoterapia sem vínculo. Não há, não tem como, né? Não tem como uma pessoa, ela repensar, e eu não vou dizer só sobre mudança, mas repensar sobre suas questões só de forma teórica, né? Essa semana nas redes sociais, eu vi uma pessoa dizendo que a psicologia, no futuro, seria substituída pela neurociência. Eu não sei qual foi o parâmetro que essa pessoa utilizou para fazer essa afirmação, mas eu acho pouco provável. Né? Não vou dizer que é impossível, porque eu não sei. No futuro não pertence a mim. Mas eu acho pouco provável, porque a neurociência talvez seja uma ciência que tem lá sua importância gigantesca na nossa sociedade. E hoje, cada vez mais ganhando espaço também. E isso é muito bom. Toda ciência, ela é bem-vinda, seja uma ciência humana, uma ciência exata, uma ciência biológica. Toda ciência é bem-vinda, desde que ela contribua para o crescimento, né, assim, da sociedade como um todo. Todavia, a neurociência, ela em muitos contextos, não em sua totalidade, mas em muitos contextos, a neurociência ela é uma ciência que ela explica muita coisa. Né? Explica a função de um neurônio, a função de um axônio, a função enfim, do sistema nervoso como um todo. Ok, isso é muito interessante para a gente Tem sua embasar contribuição, né? e tem sua contribuição e é muito importante para a gente entender desenvolvimento, quando alguém não está naquele marco, quando se está, de fato, um determinado transtorno pode se enquadrar em uma lesão neurológica, sim, faz todo sentido. Todavia, do meu ponto de vista, é muito complexo a gente reduzir o ser humano simplesmente a uma questão neurológica. A gente tem ali uma história de vida, né? A gente tem ali uma coisa muito complexa chamada vida, né? E quando, muitas das vezes, as pessoas, de um modo geral, elas começam a perceber que não há psicoterapia sem vínculo, eu estou falando não só de processos neurológicos, estou falando de processos emocionais. Imagina, Bia, é muito comum a gente chegar para, sei lá, pessoas que a gente se relaciona na sociedade, um esposo, esposa, irmãos, pai, mãe, a gente falar e conversar e se relacionar com essas pessoas e a gente não conseguir ser, em nossa totalidade, quem nós queremos ser. Porque a gente sabe que uma fala minha pode deixar aquela pessoa triste. A gente sabe que se eu pensar dessa forma e falar para a pessoa, ela pode me reprimir, ela pode me julgar. E às vezes esse julgamento não é um julgamento de fala. A pessoa pode não falar, mas ela pode te olhar diferente, né? E com a psicoterapia, eu não estou ali no papel de julgar ninguém. Eu não estou ali num papel de dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou ali num papel e na base do meu trabalho, o acolhimento. Que é permitir que naquele tempo aquela pessoa fale exatamente o que ela quer falar. O que ela teve vontade de dizer naquela discussão que ela não disse, e aquela fala vir carregada de emoção, carregada de sentimento, e ela ter naquele lugar, naquele espaço, naquele tempo, a oportunidade de sentir o que ela não sentiu enquanto ela estava sendo reprimida por várias outras coisas. Então, o vínculo terapêutico promove essa sensação de liberdade e segurança numa pessoa para que ela
manifeste o que ela quiser manifestar. Óbvio que dentro de uma relação de respeito, integridade física, mas aquela pessoa tem o direito de ser quem ela quiser ser na frente de outra pessoa. E isso sim mexe com processos neurológicos, faz com que a pessoa promova uma série de sinapses, que é uma conversa entre os neurônios ali, que promova liberdade, que promova liberdade de expressão, liberdade de viver. Só que se isso não for carregado de sentimentos, não vai fazer sentido. Vai ser apenas uma explicação. Ah, isso acontece por causa disso. Ok, eu já entendi isso, mas como é que eu sinto isso? Como é que eu mudo a relação com isso? Ah, não tenho. Eu só consigo ir até aqui. Eu só consigo te explicar por que você faz isso, mas eu não posso te levar a um lugar que você possa sentir isso junto comigo. Né? Então, o vínculo terapêutico, ele promove uma aliança, um elo entre duas ou mais pessoas, depende se for terapia em grupo, terapia de casal, né? Promove um elo ali entre duas ou mais pessoas que promove a liberdade daquela pessoa, ela ser quem ela quiser ser. E assim, diga-se de passagem, só uma pessoa que já passou por um processo terapêutico, não como terapeuta, né, só, mas como paciente, sabe o quanto isso é libertador, sabe? O quanto, muitas das vezes, quando a gente está passando por alguma situação, a gente lembra, cara, eu não preciso passar por isso, porque tem alguém que me acolhe, tem alguém que me compreende naquele sentido. E aí a gente repensa qual é o nosso posicionamento diante da vida, porque lá no consultório a gente conseguiu viver o que a gente gostaria de viver. E isso vai generalizando para outros contextos. Então, só quem viveu a relação terapêutica sabe, assim, a intensidade e o poder. E é por isso que muitas das vezes a gente, quanto terapeuta e como cliente, a gente se sente tão favorecido em viver essa relação. Perfeito. Teve até essa discussão, mesma discussão em relação às inteligências artificiais, aí, né? Se iria substituir. E, assim, dentro da tua fala, a gente percebe como, assim, não tem como substituir, de fato, aquele vínculo terapêutico, aquela relação que você vai ter de confiança. E uma outra coisa que eu achei interessante da sua fala é essa questão de... eu não posso te dizer o que fazer, mas eu posso talvez te dizer o que você... por que você se comporta assim, mas eu não posso te dizer tudo. E aí eu lembrei de uma aula que a gente teve da matéria de fenomenologia, que um autor compara o terapeuta como um Sherpa, um guia das montanhas. Porque ele vai te guiar num processo, mas dentro das experiências dele. Então, ele não pode viver as tuas. E aí, é até interessante também a gente trazer para o conceito de empatia para o Carl Rogers. Então, a empatia é literalmente você conseguir sentir o que o outro sente ou é diferente de somente isso? E aí tu já levanta uma questão que eu acho sensacional e fundamental. Hoje a gente vive em uma sociedade muito egocentrista, vamos dizer assim, né? Muitas das vezes as pessoas, elas vivem a vida, elas vivem suas ideias e elas conseguem de alguma forma se agarrar ou se fusionar essas ideias de uma forma tão intensa que é como se a vida baseasse nas ideias que aquela pessoa tem sobre a vida, né? Vamos para ficar mais claro, né? Não ficar tão filosófico assim, subjetivo. É como se eu tivesse esse celular, né? Vou até usar como exemplo aqui. Como se eu tivesse esse celular, você não está conseguindo ver primeiro se a tela está apagada ou se está acesa. Se ela está acesa, que eu posso até te afirmar que ela esteja, mas tu não sabe qual é a foto que está aqui. Tu não sabe o que está aparecendo desse lado. Mas você sabe a marca desse celular. Mas você não sabe o que está sendo mostrado desse lado. O que eu estou querendo exemplificar com isso? Esse é o seu ponto de vista em relação a esse celular. Você pode, inclusive, dar um preço para ele sem olhar a tela dele. Mas se a tela estiver quebrada? E se alguma parte da tela dele, que é touch, não estiver funcionando? A gente tem como tirar conclusões a partir apenas de um ponto de vista? Não, acredito que não. Você conseguiria dar um preço no aparelho telefônico por ver ele só por trás?
E por que que muitas das vezes a gente julga as pessoas, a gente tem a ideia de que a nossa forma de viver a vida é a correta, é a melhor. A forma do outro, não, o outro não tem esse direito de ser quem ele não tem esse direito de viver dessa forma. A forma que eu penso é melhor, a forma que eu penso é menos danosa, causa menos problema. Como é que a gente sabe? Né? Então, quando a gente vai começando a questionar esse egocentrismo que muitas das vezes as pessoas têm, cara, por que que a gente tem essa ideia de que a nossa ideia, o nosso pensamento é o correto, é o certo? Né? Então, quando você começa a questionar sobre isso, essa relação terapêutica, a psicoterapia como um todo, faz a gente questionar isso na gente. Faz a gente questionar sobre, pera, esse pode ser só o meu ponto de vista. Pode não ser o único, pode ser só o meu. Poxa, esse pode ser o ponto de vista do outro. E tá tudo bem. Né? Assim, tá tudo bem o outro pensar diferente, tá tudo bem o outro ver a vida ou viver a vida de uma maneira diferente. Né? Então, quando muitas das vezes a gente vai começando a perceber que isso, poxa, isso faz parte das relações humanas, a gente pensar de forma diferente. Mas às vezes a gente tem essa ideia, esse egocentrismo de achar que o mundo gira em torno das nossas ideias, de que a gente vai ser assim, o melhor é a forma que a gente pensa, o melhor é a forma que a gente faz. Mas espera, não é bem por aí. Né? Então talvez a gente precise começar a se questionar quanto sociedade, quanto pessoa, um pouquinho sobre isso. Né? Assim, sobre, poxa, não, é só o meu ponto de vista. Isso não é uma regra, isso não é uma lei, é apenas um ponto de vista. Perfeito. E aí, a psicoterapia consegue contribuir com isso, De então? forma direta e significativa, né? Faz com que a gente aceite, vamos dizer assim. Faz com que a gente aceite o outro como ele tem o direito de ser. E cabe a mim, quanto pessoa, escolher se eu quero ou não me manter nessa relação. Né? Vamos dar um exemplo. Muitas das vezes as pessoas chegam até a gente querendo mudar terceiros. Né? Eu tô aqui porque meu pai é assim, porque a minha mãe é assim, que o meu namorado, a minha namorada, meus irmãos são assim comigo. Né? E ok, eu entendo que isso cause uma dor absurda, né? Assim, a gente desejaria, a gente gostaria muito que a nossa família, que os nossos amigos fossem do jeito que nós gostaríamos que eles fossem, mas não são. Né? Não são. Talvez seja muito egoísmo da nossa parte querer que as pessoas sejam como eu quero que elas sejam. Né? E aí, quando a gente começa a se questionar sobre isso, cara, as pessoas não precisam ser como eu quero que elas sejam. Agora, ok, fulano, cicrano é desse jeito. Talvez eu não consiga modificar muitas coisas nele. Vale a pena eu me manter nessa relação? Então, a psicoterapia faz com que a pessoa, muitas das vezes, aceite aquela pessoa como ela é, não queira mudar e faça nós o protagonista da nossa história. Ao ponto de dizer, cara, o meu pai é dessa forma, ele talvez não vai mudar alguma coisa, ou talvez mude algumas coisas ali para melhorar a nossa relação. Pera, o que eu posso fazer? Eu posso mudar o outro? Até certo ponto, bacana. Para mim, faz sentido permanecer nessa relação com essa mesma intensidade? Né? Então, faz com que a gente aceite o outro como ele é e entenda que nós somos o protagonista da nossa história. Perfeito, maravilha. E aí, trazendo para essa contribuição, né? Então, a gente já abordou aqui de várias formas a contribuição que a psicoterapia tem. Mas eu queria também retomar algo interessante sobre isso, que é a fala. Eu citei o livro, né? Que fala, talvez você deva conversar com alguém. E aí, isso me trouxe, assim que você indicou esse livro, eu preciso já chegar em casa, porque eu me lembrei também
de um conceito que talvez não seja exatamente o que você trabalha, né? Mas um conceito da psicanálise, que traz a questão da fala como algo essencial para a psicoterapia. Então, o Freud vai falar que cura, né? A fala cura. Então, de onde você pode ver essa contribuição até dentro da TCC? Isso é verdade mesmo? A fala contribui? Você falar com alguém contribui? Olha, quando o Freud trazia que a fala ela é algo curativo, né? Talvez seja importante a gente pensar um pouquinho o que Freud chamou de cura, né? Assim, que não seria, de fato, a ausência dos sintomas, Certo. né? Mas seria a liberação daquilo que está preso, né? A liberação daquilo que não foi vivido de uma forma plena, né? E aí, por conta disso, foi recalcado, foi armazenado ali naquele inconsciente. Muitas das vezes causa um sofrimento eu não ter vivido como eu gostaria de ter vivido, né? E a fala, ela é algo que ela cura, é algo que, acima de tudo, liberta. E quando a gente fala de liberto, não é que eu esteja preso aos sentimentos, mas muitas das vezes a fala liberta porque a gente tem uma capacidade gigantesca de associar coisas, né? A gente, se eu pegar, por exemplo, o tamanho desse celular, a gente vai conseguir dizer que o celular é menor do que o tablet. Uhum. E o tablet talvez seja menor que essa mesa. A nossa mente funciona por associação e a gente está o tempo inteiro associando coisas. Isso é melhor do que isso, é menor do que isso, é maior do que aquilo, né? E quando a gente fala para alguém treinado, né, assim, isso, Bia, quando eu falo alguém treinado, é para que a gente reflita que muitas pessoas hoje nas redes sociais dizem ser terapeutas e se formam terapeutas no final de semana. Isso não é treinamento. Não é um treinamento digno, né? É por isso que existe o Conselho Regional e Federal de Psicologia para regular que essa pessoa que está solicitando os nossos serviços profissionais tenha uma segurança que aquela pessoa passou por uma graduação e que ela tem um treinamento ali, mesmo que muitas das vezes não seja um treinamento super avançado, mas ela tem um treinamento para trabalhar as minhas questões e me acompanhar nesse processo, né? E quando, muitas das vezes, a nossa mente ela funciona por associação, a gente consegue, através da fala, criar novas associações, né? Isso é repensar, é criar novas associações, fazer com que outra pessoa que está fora de mim, que não seja a minha mente, né? Muitas das vezes trazendo outra visão em cima do que eu estou trazendo, né? Eu vejo muitas das vezes as pessoas dizendo assim: ah, eu não preciso de terapia, ah, eu sou o meu próprio terapeuta, ah, eu não preciso de terapia. Eu não vou questionar, porque se a pessoa está dizendo que ela não precisa, eu jamais vou enfiar isso de goela abaixo, né? Mas é algo que a gente precisa repensar. Por que talvez para aquela pessoa seja algo, sei lá, que não veja necessidade de conversar com outra pessoa, falar com outra pessoa, se expor para outra pessoa. Por que isso seja algo aversivo? Né? Então, quando esse conversar, não é o conversar em si, mas o conversar dentro de uma relação de segurança, onde aquela pessoa tem o direito de ser exatamente quem ela quer ser, né? Então, esse conversar, muitas das vezes sai desse contexto de fala de abobrinha e vai para uma fala técnica, para alguém treinado, alguém capacitado, para não julgar, para escutar e aceitar aquela pessoa como ela é. E isso é tão difícil. Aceitar alguém como essa pessoa, ela tem o direito de ser, é uma das coisas mais difíceis da vida, porque a gente está o tempo inteiro mentalmente, emocionalmente julgando, reprimindo as pessoas, reprimindo a nós mesmos, e por isso que é importante a gente passar por profissionais que sejam capacitados, treinados, faz com que essa pessoa ela tenha um treinamento para se vincular a outra pessoa e tornar aquele ambiente o mais acolhedor possível e fazer com que aquela pessoa seja quem ela é. Isso é muito difícil. Só quem trabalha com isso sabe o quanto isso é intenso, o quanto isso é... Não é fácil. Eu lembro até que numa aula sua,
Você falou assim, as pessoas dizem, queria eu ser terapeuta, passar o dia só ouvindo fofoca e conversando. E quem dera que fosse, mas não é Se fácil, fosse, eu assim. Quando tava você muito chega no mais final endinheirado, viu? Quando você chega no final do dia, você tá ali com uma carga, né? E também quando você vai receber alguém, você tem que tirar a sua. A sua. Isso é Então o mais isso é muito difícil. difícil. Isso é o mais difícil. Muito difícil. Aí até sobre essa questão que você trouxe, eu queria pontuar também sobre essa questão que você trouxe do preparo, né? Logo no início da graduação, a primeira coisa que a gente escuta é: o psicólogo é alguém com uma escuta qualificada, Uhum. que vai te oferecer uma escuta qualificada. Então, é um profissional que está ali no registro, está registrado no conselho, ele vai te ofertar uma escuta qualificada. Fica, meu Deus do céu, quanta responsabilidade. Muita. Como que eu vou saber se eu estou ofertando isso ou não? Por que a minha escuta, é aí que eu queria chegar, é diferente da minha vizinha? Então, Uhum. tô desabafando aqui com a minha vizinha, é a mesma coisa que terapia, e aí a gente aprendeu que não. Uhum. Por quê? Não só por causa das técnicas, mas pelo que a gente já falou aqui, do vínculo. Né? Então, é diferente um vínculo terapêutico de você desabafar com a sua vizinha, com um colega. É muito, muito diferente do vínculo que você vai ter. E é isso que faz com que a sua escuta seja uma escuta qualificada, porque ela é sem julgamentos, ela tá ali, é acolhedora. Então, é aí que faz essa escuta ficar qualificada. E eu tinha muita dúvida disso. E aí, hoje, a gente eu entendo melhor o porquê que a gente escutava essa frase. Quando tu fala disso, assim, o que eu acho que é interessante? O tom de voz, muitas das vezes, é diferente. O momento da fala é diferente. Né? Quando muitas das vezes a gente chega para desabafar com alguém, seja lá quem for, talvez a primeira coisa que aquela pessoa vai fazer, e é natural, a gente faz isso com os nossos amigos, com os nossos familiares, a gente que é psicólogo, a gente não tá isento disso, né? A gente vive essa relação como é para ser vivida, Sim. né? E muitas das vezes as pessoas, quando chegam pra gente fora do contexto de consultório, eu tô passando por isso, por isso, por isso, por isso, a gente vai ter o nosso julgamento em cima disso, né? A gente vai olhar e vai dizer, mas também tu não sai dessa relação. Mas também tu fica calado o tempo inteiro. Mas também isso é julgamento, né? A gente faz isso nas relações que não são relações profissionais, né? As relações que não são terapêuticas. A gente faz isso o tempo inteiro e as pessoas fazem com a gente, Isso. né? E aí a diferença, conversar com a vizinha não é que não seja importante, é muito importante. Em muitos momentos é agradável, né? Inclusive, hoje a gente percebe que muitas pessoas já sentem falta de conversar com seus vizinhos, né? Eu morei por um período em condomínio de apartamento, né? Cara, eu não sabia o nome da minha vizinha da frente. Eu sabia que ela era minha vizinha da frente. Sabia que ela tinha uma cachorrinha, um pinche, e sabia que talvez ela estivesse no cio porque o meu cachorrinho ficava mais agitado. Mas eu não sabia o nome dela. O outro que morava, né, na minha diagonal, eu sabia que ele era professor de música. O nome dele eu vim aprender com 5 meses depois. A gente era mais novo, a gente nasceu sabendo o nome dos nossos vizinhos. A gente nasceu sabendo com quem as pessoas ali a gente podia contar numa emergência, né? E muitas das vezes hoje isso se perdeu, né? As relações, elas muitas das vezes não são mais sólidas quanto muitos de nós vivemos aí na nossa infância. E aí isso distingue, isso diferencia a diferença entre uma conversa de desabafo e uma conversa terapêutica, como escuta qualificada. A escuta qualificada é um profissional, é uma pessoa que consegue, muitas das vezes, ouvir sem te julgar. E quando eu falo de julgar, às vezes até o olhar ele é julgador. Né? Às vezes a gente olha para alguém com um olhar de tipo, tu tá falando isso de novo. E muitas das vezes o nosso cliente ele vai trazer aquele assunto por meses. Toda semana ele vai falar do mesmo assunto. E se eu não tiver um treinamento para que eu acolha, para que eu entenda que essa é a demanda dele, que isso é o que ele quer falar naquele momento, eu vou olhar com aquele olhar e dizer, tipo, tu tá de novo falando disso, que coisa chata. Não, isso existe treinamento. Não é um treinamento pra gente mudar a cara. É um treinamento pra gente entender a importância de acolher alguém de forma genuína. Importância da gente, poxa, pera, por que isso me incomoda? Por que a pessoa não tem o direito de falar de novo desse assunto? Ela tem.
Ela tem o direito. Quem é que sou eu aqui nesse momento para determinar o que uma pessoa pode ou não falar? Isso é muito egoísmo da minha parte querer controlar o que o outro quer falar, né? Então, quando muitas das vezes a gente vive essa relação com essas pessoas de senso comum, de modo geral, isso é muito importante. Mas isso não é terapia. Pode ser terapêutico, mas não é terapia, porque a escuta qualificada é essa escuta técnica. É essa escuta que muitas das vezes a pessoa fala uma palavra e a gente consegue se perguntar, opa, por que que você falou isso? Por que que você trocou o meu nome, por exemplo? Né? O que acontece muitas Eita. das vezes em consultório, né? Psicanalistas aí adoram esse Tudo momento. bom? Mas por que que você me chamou, sei lá, João e não Márcio? Né? O que que você está sentindo agora que faz você me chamar de João? Quem é João? E muitas das vezes aquela pessoa está sentindo a mesma emoção que ela sentiu quando ela terminou com o João. Né? Então ela trocou o meu nome porque ela estava pensando ou estava lembrando do João. E aí a gente consegue fazer esse acolhimento que é treinado. Acolher as pessoas é tão difícil. Fazer com que a gente consiga entender, muitas das vezes, qual é a função desse comportamento. O que está por trás disso? Né? Isso é um treinamento, e diga-se de passagem, é um treinamento difícil, um treinamento caro, porque a graduação ela nos dá uma boa base, mas ela não é tudo na vida de alguém. Um bom psicólogo, ele estuda a vida inteira, Sim. e ainda acho que talvez ainda não seja o suficiente, né? Então, talvez a importância seja diferenciar a conversa, né, assim, terapêutica da conversa da psicoterapia, né? Perfeito. E aí é muito interessante essa discussão porque traz também um outro ponto de vista que eu acho interessante, que eu ficava me perguntando, né? Então a gente vai se colocar ali como um ser superior ao cliente, né? Então assim, tem muita gente que pensa, tem os dois extremos, né? Tem gente que fala, eu não quero psicoterapia porque eu acho que não resolve, porque eu acho que não precisa. E tem gente que fala assim, não, ele tem que ir porque só o psicólogo sabe resolver isso aí. Mas a gente não é esses deuses, né? A ideia não é essa. E eu acho que uma frase que resume tudo isso que a gente falou sobre vínculo terapêutico, sobre essa questão do terapeuta não ser alguém acima do paciente, é aquela frase do Rogers, né? Que, aliás, é até outro psicoterapeuta, mas é uma frase conhecidíssima que fala... lembrei, é do Jung, na verdade, mas para psicanálise. E aí ele fala que não adianta, você pode conhecer as técnicas, saber manuseá-las, saber a parte teórica, mas você precisa ser só outro ser humano quando você estiver ali com o seu cliente. Então a gente tem essa disposição para se colocar apenas como outro ser humano igual a todo mundo, mas tendo essa qualificação aí, podendo trazer esse acolhimento, podendo trazer as nossas experiências e aquilo que a psicologia tem para acrescentar na vida dela, né? Seja entender os comportamentos, seja entender porque é que ela trouxe o nome de alguém assim do nada. Então, realmente é muito do Bem do nada, né? né? É muito diferente uma conversa ali informal, né, com alguém próximo e uma psicoterapia. Sim. E aí eu queria que você resumisse assim, então a contribuição que a psicoterapia tem para a saúde mental, né? O que que ela acrescenta, o que que ela pode me trazer de melhora? Eu acho que a gente passa a ver a vida de uma maneira diferente. A gente passa a aceitar a vida de uma maneira diferente. Aceitar que nós somos seres totalmente limitados, sabe? Hoje a gente vive uma cultura de que você pode tudo, você é capaz de tudo. A gente é capaz de muita coisa, mas tudo é infinito. A gente não é capaz de tudo. Uma das coisas a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente não pode. Olha como a gente é limitado. E às vezes a gente acha que a gente é assim, o super-homem, a Mulher Maravilha, que a gente... Não. Nós somos seres humanos. Com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades. E aceitar isso é um processo difícil. Porque hoje a gente vive uma cultura de uma produtividade absurda, que a gente tem que estar o tempo inteiro sendo útil, o tempo inteiro superando os nossos limites. Porque se a gente não superar eles hoje, tem um monte de pessoas superando lá fora. E você tá ficando para trás. Né? E aí a gente, talvez eu não queira. Talvez eu não queira ser o número 1, sabe? Aceitar
Poxa, o número 1 é só um. É só uma pessoa que vai chegar lá. Será que as nossas condições socioeconômicas, o nosso dinheiro, vai permitir que a gente seja o número 1? E se eu não quiser ser o número 1? E se eu não quiser ser o primeiro, o mais? Eu posso ser eu. Eu não preciso ser o mais inteligente da minha turma para ser um bom psicólogo, para ser uma pessoa que acolhe, para ser uma pessoa que saiba conduzir ali uma sessão de psicoterapia. Aceitar isso e entender que tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente consegue mudar e tem um monte de coisas que a gente não consegue mudar, talvez seja um dos pontos primordiais da psicoterapia. É a gente entender que muitas das vezes, e aí eu vou até utilizar uma pequena metáfora assim, para ilustrar isso. Tem um livro, inclusive ele está atrás de ti, que são as coisas que você só vê quando desacelera. Esse livro é muito bacana, esse livro é incrível. E ele traz algumas historinhas, algumas metáforas que eu adoro utilizar eles durante a sessão. Uma das tais que ele traz que eu acho fantástico é a metáfora da frigideira suja. E aí ele traz uma historinha de que diz assim, olha, muitas das vezes quando a gente lava a louça, a gente quer que as louças terminem, a gente quer limpar a pia, a gente quer que a pia fique impecável, né? Mas muitas das vezes tem aquela frigideira que tá com alguma coisa ali pregada e a gente precisa deixar de molho. Nem sempre as louças serão todas limpas no tempo que a gente quer que elas sejam. Tem um monte de sujeira que primeiro a gente tem que deixar de molho para depois a gente limpar. E aí a gente pergunta, quanto tempo deixar de molho? Não sei. Tem sujeira que a gente tem que deixar 24 horas, tem sujeira que a gente tem que deixar 12, tem sujeira que 1 horinha tá bom. Né? E muitas das vezes a gente vive essa cultura de que a gente precisa das coisas para ontem. Que a gente precisa limpar a frigideira. E aí é onde o livro que eu acho que é bacana traz, ele diz assim, olha, você pode até limpar a sua frigideira, mas qual é o custo que você tem para isso? Quais são os danos que você vai causar a essa frigideira porque você não consegue lidar com a sensação de que tá tudo bem ficar uma frigideira de molho? Mas será que vale a pena a gente raspar, a gente arranhar, a gente se desgastar para que a frigideira seja limpa? E depois? Será que a gente não pode deixar essa frigideira de molho e ficar bem com isso? Né? Então, quando a gente começa a aceitar que nós temos nossas limitações, né? Às vezes a gente começa a se questionar, cara, hoje a gente tem uma tecnologia avançadíssima, hoje a gente tem acesso, a nossa geração tem acesso a muitas coisas que a geração passada de fato não teve, né? As gerações passadas de fato não tiveram. Mas quem disse que nós somos mais felizes que os nossos avós? Quem disse? Qual é a pesquisa que foi feita que determina ou que demonstra que o nível de felicidade das pessoas hoje é mais alto do que as pessoas da nossa geração anterior? A gente não tem nenhuma evidência que comprove isso. Né? Então, por que muitas das vezes a gente quer que as coisas sejam para ontem, a gente quer, né, que as coisas e a gente não consegue aceitar o fato de que as coisas podem ser como elas são? E isso faz, no processo terapêutico, faz com que a gente reflita e muitas das vezes faz com que a gente aceite. Né? E quando a gente fala de aceitar, é bem diferente de se conformar. Sim. São duas coisas totalmente diferentes. Quando a gente se conforma, a gente olha para aquilo e diz, eu não posso. Tudo bem, não posso. Isso não é aceitar, isso é se conformar. Aceitar é quando a gente entende e diz, cara, o que eu posso fazer diante disso? O que eu posso fazer? Se conformar é uma pessoa que olha para uma situação financeira e diz assim, eu recebo esse salário, gostaria de receber mais, mas eu acho que eu não consigo. Isso é se conformar. Quando a gente aceita, a gente diz, cara, hoje eu recebo esse salário, eu gostaria de receber um salário melhor, o que eu posso fazer para atingir esse objetivo? O que eu posso? Poxa, eu posso começar outra pós, posso começar um mestrado, posso abrir uma cartela de cliente maior, posso estudar mais para dominar mais a minha teoria e conseguir prospectar mais cliente. Isso é aceitar, é a gente entender dentro das nossas limitações o que é possível ser feito. Perfeito. E para hoje, para quem está
pensando aí em buscar a psicoterapia, qual é a sua maior dica? Pesado. Mas acho que eu diria, primeiro se permita a encontrar bons profissionais e talvez não tão bons profissionais assim, como em todas as áreas nós temos. Todas as áreas nós temos aquele profissional que é um profissional muito bom, que se dedica, que se permite. Também nós temos profissionais que, infelizmente, não são referência, não são pessoas que se dedicam tanto à profissão. Então, busque profissionais, busque indicações, sabe? Tentem não ter as redes sociais como o único parâmetro de qualidade de serviço, né? Porque muitas das vezes o que é mostrado nas redes, é a historinha de celular, né? O que é mostrado nas redes não é a vida real, Isso. né? Então, às vezes a gente tem ali um perfil de uma rede social impecável, mas porque a pessoa fez um investimento para isso. Isso não quer dizer que ela seja uma boa profissional, um bom profissional. Então, se permite a passar pelo processo terapêutico, permite entender que talvez seja o momento de colocar água na frigideira, né? E buscar referências. Poxa, quem é esse profissional? Né? Amigo, amiga, alguém já foi atendido por ele, né? Assim, dá uma olhada. Pega pessoas de referência, sabe? Pessoas que sejam comprometidas com o trabalho, e dá uma olhada no código de ética. O código de ética, ele não é só para nós que somos profissionais da psicologia. Ele é para a comunidade, ele é para o usuário. Quando a gente chega numa loja, tá lá o Código de Defesa do Consumidor, né? Quando a gente, lá no meu consultório, eu tenho uma réplica, né, do código de ética tal como ele é, eu só fiz imprimir e deixar lá, para que o cliente tenha acesso. E no primeiro atendimento eu mostro, e se o cliente quiser, eu mando o PDF para ele, para que ele veja todos os parâmetros do que ele esperar de um bom profissional de psicologia, né? Então, poxa, se permitir ao processo, buscar boas referências e olhar o código de ética da profissão. Perfeito. O paciente que está buscando psicoterapia, olhar para que ele consiga também ele mesmo filtrar. Poxa, será que esse profissional que eu estou ali recebendo atendimento, ele é pautado no código de ética? Ele é o que se espera da profissão, de um profissional de psicologia? Ou ele é uma pessoa que se pauta no achismo, no que ele acha, Entende? Maravilhosas as dicas. Muito obrigada, Márcio. Eu queria te agradecer mais uma vez pela presença. Foi, assim, uma honra te receber. É muito bom trazer esse assunto. Espero muito que chegue aí a um número muito grande de pessoas para que a gente realmente consiga trazer a visibilidade para essa campanha e trazer a visibilidade para o assunto que a gente tocou aqui. Então, só te agradecer mais uma vez, agradecer ao estúdio que nos recebeu, tá, gente? 24 frames. Então, é isso, pessoal. Compartilhem bastante. Espero que vocês tenham gostado e vão vir outros episódios, então fiquem ligados aí. E te agradecer também, Bia, pelo convite, né? Dizer que essa iniciativa é algo de muita importância, né? Não só para as pessoas que são profissionais da psicologia, mas para as pessoas que muitas das vezes já passaram por um processo psicológico, muitas das vezes que têm interesse em passar, ou muitas das vezes as pessoas que nunca pensaram, né? Assim, mas que talvez sejam importantes porque essa pessoa nunca vai ter como referência o que é psicoterapia e se precisa dela se não tiver o mínimo de contato com isso. Né? Então, assim, parabéns pela tua iniciativa, né? Muitas das vezes as pessoas deixam para começar a trabalhar ou se promover quanto profissionais, quanto se formam. Eu acho que isso é importante, mas o estudante que ele já é pautado na ética, ele é pautado ali dentro da academia, dentro de um processo ali de construção profissional, isso é muito valia. A gente ter pessoas que já consigam de alguma forma perceber e começar a se promover no mercado mesmo na época da faculdade, isso é muito importante, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa, conta com a gente, né? E qualquer coisa a gente vai se encontrando por aí. Obrigada, Tá bom? obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.